Camarim da Buba é um programa de TV feito em 2016 por alunos de 5º semestre de Rádio, TV e Vídeo do FIANFAN Centro Universitário. É um programa ao vivo de entrevistas que fala sobre identidade de gênero, diversidade e sexualidade. Os convidados desse programa falam de questões sociais muito importantes e também nos contam alguns momentos de suas próprias histórias de vida. Assista agora na Web TV FIANFAN. Camarim da Buba. Camarim, camarim, camarim. Boa noite, manas. Eu sou a Buba e esse é o meu camarim. Eu já quero avisar pra vocês que no meu programa o assunto é diversidade com verdade. No programa de hoje, vamos ter 4 convidados incríveis que vão falar como é viver no mundo LGBT e como que é o preconceito e a vivência deles, vão contar experiências e tudo mais. Vai ter uma matéria que eu fiz no Projeto Purpurina, que é um grupo de apoio para jovens LGBTs. Teremos uma entrevista incrível com a Luísa Cupiter, que é professora de filosofia, transexual e lésbica, no nosso quadro Transparência. Está gostando? Tá gostando mesmo? Então faz assim, use a hashtag Camarim da Buba para interagir com a gente, mandar sua dúvida, fazer algum comentário. E é isso. Gente, não sai daí, sério, não sai daí porque o programa tá maravilhoso, cheio de coisa boa, babado, tá muito babado, muito bafo. E olha só, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Estamos de volta no meu camarim e agora sim vamos conhecer os nossos 4 convidados de hoje. Tudo bem, gente? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui hoje, tá bom? Prazer é Tudo nosso. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco pra gente. Eu sou a Tati Bassi, eu sou cantora, né? Já estou aí fazendo meu trabalho há alguns anos e agora me lançando solo. E eu sou totalmente simpatizante e lutadora pelos direitos LGBT mesmo. E tá uma honra participar aqui do seu programa. Muito obrigada. Bem, eu sou a Scarlett Saniva, tenho 19 anos, sou drag queen há 5 meses e também estudo Direito. É uma grande honra estar aqui no seu programa e, ainda mais como ativista LGBT, tá sendo uma sensação única. Ai, que bom, gente. Obrigado. Oi, meu nome é Brena Amorim, tenho 23 anos, sou fotógrafo, sou gay e sou defensor da causa LGBT também. Oi, Buba, tudo bem? Prazer. Meu nome é Felipe, tenho 26 anos, faço propaganda em marketing e também sou totalmente ativista da causa gay. E sou gay também. Muito bom, gente. Eu queria saber, estou muito curiosa para saber isso, o que vocês acham do programa, assim, na visão dos LGBTs? Como que vai ser essa repercussão? Vai ser positiva? O que vocês acham disso? Eu acho que é importantíssimo dar voz. A sociedade precisa disso. A comunidade precisa disso. Precisa ter voz, precisa falar e precisa ser ouvida. E é importantíssimo ter um programa igual o seu. Eu acho que vai ser libertador ter um programa igual o seu. Acho que a sociedade ela tem que prestar atenção no que está acontecendo, não colocar por debaixo dos panos, como vem acontecendo durante muitos anos. Sim. E é isso que a gente vai fazer, falar a diversidade com verdade. Não é mesmo? Amém. Bom, agora a gente vai para a nossa matéria que eu fiz, que eu tive a honra de estar participando no Projeto Purpurina, que é o grupo de apoio voltado para os jovens LGBTs. Olá, manas. Esse é o Camarim da Buba. Estamos aqui hoje no bairro do Santa Cecília, aqui no Projeto Purpurina, onde é um grupo voltado para jovens LGBTs. Eu estou aqui com o Bruno, com o Vitor e com a Coca. Eles são coordenadores e psicóloga do Projeto Purpurina. E eu quero saber como que é a história, como foi criado o Projeto Purpurina, qual é o fundamento dele? Então, o Projeto Purpurina foi fundado pela Edith Modesto. Ela é mãe de um homossexual e quando ela descobriu a homossexualidade do filho dela, ela entrou em conflito.
E quando ela entrou em conflito, ela buscou se informar, mas ela sentiu que isso não era necessário. Então ela buscou outras mães que também são mães de homossexuais para conversar, para saber se elas passam pelas mesmas coisas e com isso aprender. Só que a partir do momento que ela começou a fazer isso, ela percebeu que outros homossexuais também procuravam ela. E daí surgiu o Projeto Purpurina como uma extensão do GPH. O GPH o GPH e o Projeto Purpurina se complementam, porém eles não necessariamente acontecem juntos, isso depende de cada família. Às vezes é o filho que está mais com conflito e procura o Projeto Purpurina e com isso acaba mudando a família, ou o contrário, às vezes são os pais que procuram e acabam trazendo os filhos ou vice-versa. E amigos, o GPH, ele é um grupo para os pais de homossexuais, mas como que é a convivência desse grupo? Como que é as reuniões? Tem como você me falar um pouco sobre isso? O GPH, as reuniões são privadas e geralmente eles conversam por e-mail ou na casa da Edith mesmo. São bem privados justamente porque trabalha com mães que estão no processo de aceitação. E muitas delas têm até aquele negócio, quando o filho sai do armário, a mãe entra. Então elas não querem se identificar, não querem falar quem são, por isso são privadas. E você sentiu muita diferença? Faz quanto tempo que você frequenta e é coordenador do grupo? Eu frequento o Projeto Purpurina há mais ou menos uns 6 anos e eu sou coordenador há uns 4. Eu senti muita diferença porque é convivendo com iguais que eu consegui sair do armário, eu consegui me fortalecer, eu consegui saber quem eu sou, entendeu? E para a psicóloga do projeto, como que é a convivência com os jovens? Como que qual é o seu papel no Projeto Purpurina? Nosso papel dos adultos nesse projeto, né, é um papel de monitoramento e de apoio. Então nós estamos sempre em contato, nós temos várias reuniões mensais, né, programando os encontros mensais do Purpurina e dando o apoio, porque o Projeto Purpurina tem uma preocupação constante com a prevenção, né, com todos os cuidados que a gente pode ter. Como o GPH, nós, Purpurina também, ajudamos a reaproximação da família, do LGBT, da LGBT, marginalizado, que foi expulso de casa, a voltar para o seu núcleo familiar. Quando isso acontece, é muito gratificante. Esse é o Felipe, ele é um dos frequentadores do Projeto Purpurina. E eu gostaria que você falasse um pouco da importância do projeto assim, na sua vida. O que mudou? Eu comecei a ver o mundo gay de outra forma. Eu tinha um certo preconceito, assim, normal de ter. Que é aquele medo, né? Aquela visão errada que a gente, quando não tem um projeto desse para mostrar pra gente um apoio, tá? A gente fica meio perdido realmente. E isso em todos os aspecto, até social, escolar, trabalhista. Nem eu vou te dizer que eu sofri o preconceito, levantei e saí andando e tudo ok, tudo bonito. Lógico. Não, depois, no meu quarto, chorei e tal, aí eu me perguntei, aí eu... Se valia a pena estar ali chorando por conta daquilo, sendo que, querendo ou não, o preconceito a gente sempre vai sofrer, né, de certa forma. Então a gente tem que saber lidar. De todo tipo de... gay e tal. Sim. Mas eu sempre digo o seguinte, por mais incrível que possa parecer, eu sofro muito mais preconceito. Quer dizer, sofro não, eu sou alvo de preconceito muito mais no mundo gay do que no mundo hétero do que gay. Eu me emociono muito quando eu vejo essas pessoas, porque eu já frequentei o Projeto Purpurina e ele me ajudou muito em muitas coisas na minha vida. Eu acho que de estar aqui hoje foi, sabe, uma ajuda que eles me deram. A gente não pôde mostrar lá dentro, sabe, tipo, mostrar como é a reunião, para preservar as imagens, né, de quem participa, mas assim, é um projeto que vale a pena, sabe, você ir para conhecer, porque são pessoas de verdade, sabe, que estão ali para te ajudar, que estão ali para te apoiar, para dar aquele suporte que muitas vezes a gente acaba perdendo, na família, sabe, na sociedade. E você já conhecia um projeto Purpurina? Não, eu não conhecia, eu achei maravilhoso, porque isso é um suporte que todo mundo deveria ter dentro
de casa. E, infelizmente, isso não ocorre. Muito pelo contrário. Acho que dentro de casa, onde você busca o recurso maior, o apoio maior, é onde a negação acontece, em primeiro lugar. E é importantíssimo ter uma estrutura como essa, para que não haja tantos indícios de suicídios, porque ocorre demais, indícios da pessoa ter vergonha de quem ela é, de assumir o que ela sente. E é importantíssimo um trabalho como esse. Eu fico extremamente feliz em saber que existe isso e que é ótimo você estar divulgando, porque as pessoas precisam saber que existe esse tipo de trabalho, porque às vezes eles ficam perdidos e tem um lugar onde possa ser socorrido, onde eles possam dar um respiro, sabe? E saber que não estão sozinhos. Então, eu conhecia o projeto, não cheguei a frequentar, mas ele é maravilhoso, especialmente porque a principal luta que nós LGBT sofremos não é a externa, não é aquela que a gente tem que travar na rua com as pessoas olhando pra gente, mas é a luta interna. Eu sei muito bem disso porque eu tive que lutar contra uma depressão por 3 anos. Eu quase fui mais um número na taxa de suicídio. Então, é muito importante ter esse apoio de familiares, de amigos, de psicólogos, porque não é todo mundo que consegue achar um caminho fora disso. E muitas vezes acaba se entregando, né? Porque é difícil, porque é dentro de casa, né? É na sociedade, é na escola, é no transporte público e é em todo lugar, né? Sim, você está tão acostumada a ouvir que você, por ser LGBT, você é uma pessoa errada, que você acaba simplesmente aceitando isso de uma forma que muitas vezes não tem volta. Sim. Vem uma cobrança, né, muito grande. Aí você acaba se sentindo tão culpado que você acaba não querendo mais ser um erro. Exatamente. Né? Inclusive, eu acho que a pior parte de quando você se assume é você não ter o apoio da sua família. Sim. Porque até então, quando você não tem o apoio de um amigo, você vai lá, arranja outro. Agora, se sentir abandonado pela sua família é a parte mais difícil. Que é você se ver sozinho, realmente sozinho, né? Que são as pessoas sozinho, que são... literalmente sozinho. Vamos dizer que a gente espera muito dessas pessoas, Isso. né? Elas meio que têm obrigação de estar ali com a gente, então a gente se perde, com certeza. Isso eu acho, assim, depois que eu me assumi que a família se afastou, que todo mundo se afastou, inclusive minha mãe, e que aí eu tive que falar, não, vou sair de casa porque realmente não dá. E que aí ela colocou a mão na consciência e falou, não, opa, o que eu estou fazendo com meu filho? E me chamou para morar de volta. Mesmo assim, o recomeço é bem difícil. E eu não tive acompanhamento nenhum, até porque eu não conhecia esse projeto. Eu fui sozinho, e sozinho eu tive que voltar também. Eu acho incrível esse projeto, eu não conhecia, eu conheci agora. E o que de fato que todo mundo falou é isso mesmo. O que precisa é ter um apoio. Eu falo por experiência própria. Porque quando eu passei por um processo de autoaceitação, como até ela mesma falou, por um longo tempo. Eu até passei uma coisa semelhante, muitos jovens passam, que é a questão que eu era de família tradicional, evangélico, e já fui até pastor, pelo incrível que pareça. Gente. Quando caiu em mim, que eu falei, poxa, peraí, eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou vivendo de fachada, eu larguei tudo. Então foi um choque muito grande para minha mãe. Eu pensei que eu teria o apoio dela, mas pelo contrário, eu passei praticamente 2 anos da minha vida sendo humilhado para comer um prato de comida que você ajudava dentro de casa, humilhações, xingando, você vai para o inferno, você vai isso. E por diversas e diversas vezes eu pensei em me matar, porque eu pensava, a gente ficava com aquele conflito, peraí, isso é de Deus ou não é? Não, mas isso não é de Deus, eu nasci assim, gente, eu nasci assim. Sim. Né? Então, é incrível esse trabalho, eu acho que esse trabalho tem que ser divulgado mesmo, tem que chegar a todo o Brasil, porque tem muito jovem que está morrendo, que eu acredito que já passou o que eu passei, o que ele passou, o que elas também. E é o que eles precisam, é de um suporte.
E em relação ao preconceito interno, né? Eu acabei, durante a entrevista eu conheci o Felipe, e ele citou que tem deficiência, ele sofre preconceito dentro do meio LGBT. Isso acontece, já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, né? Por ser transexual, ser negra e ser bissexual. Então, tipo, é uma coisa assim que as pessoas olham e falam, mas como assim você é tudo isso? Não pode? E com vocês, já aconteceu isso, gente? Olha, muitas vezes, porque antes de eu ser drag, eu era um garoto normal. Nunca fui normal, né? Porque pra decidir ser drag, você tem que ter uns parafusos a menos. Mas eu já fui obesa. Tipo, em 2011, eu cheguei a pesar 110 quilos. Então, além de ter a autoestima muito baixa por causa disso, ainda mais por causa da minha depressão, qualquer pessoa que olhasse pra mim ficava, olha, você é gordo, olha, você não se cuida, você vai morrer cedo, não sei o quê. Foi horrível. E voltando também, depois de tudo isso, quando eu virei drag, eu percebi que dentro do meio LGBT tem muito preconceito com drag queen. Sim. Vou ser bem sincero, depois que eu virei drag, minha vida sexual... Eu imagino, porque não é nem só por isso, né? A questão também de, tipo, você tem que ser bonequinha, você tem que ser... Tem um estereotipo criado em cima da Exatamente, drag queen também, né? Pra você ser a gostosa Sim, da noite. Né? Muitos gays acham, não só gays, todo mundo acha que ser drag queen é ser extremamente feminina, ter todos esses estereótipos, ser, que nem as drags gringas falam, ser fishy. Mas não é bem assim. Ser drag é um ato político, é uma desconstrução de gênero. Sim. E muita gente se sente intimidada ou acha que eu sou um gay afeminado, como se isso fosse a coisa mais absurda do mundo. É normal ser afeminado, gente. Ser afeminado é revolucionário, na verdade. Não é uma cartilha, né, que você tem que seguir como se fosse uma obrigação das coisas, saca? Não. E você, ou você é assim, você tem que ser assim. É o regime, parece um regime. E é uma dentro coisa... da comunidade chega a ser absurdo, né? Porque assim, a gente enfrenta o preconceito na família, na rua, na escola, e você se encaixa, vamos dizer, que se encaixa numa balada com seus amigos e sofre preconceito também ali no meio LGBT por você não se encaixar no padrão. Eu já sofri preconceito, te garanto, que foi o que me assustou mais. Estava na fila de uma balada e a pessoa que estava lá na porta falou para mim, você não vai entrar porque aqui é uma balada gay. Eu falei, não, mas eu sou gay. Assim? Ele falou, não, mas... Tem que ter um cartãozinho. Você não parece ser gay. Eu falei, você quer ver minha conversa no WhatsApp? Porque só tem macho. Se você ver, você vai ver que eu sou gay. E aí eu tive que chamar alguém de dentro da balada que me conhecia para vir na porta e falar, ele é gay. Ele é gay. Gente, que absurdo. Foi o dia que eu parei e pensei, meu Deus, que coisa esquisita. E direto as pessoas me atacam. Você tem que ser mais afeminado. Ai, por que você não usa um cropped? Eu falo, gente, eu não gosto. É o meu estilo, eu não tenho que me encaixar. As pessoas falam muito de não existe padrão, que tem que desconstruir, mas elas estão padronizando tudo. Sim. Eu nunca passei esse tipo de preconceito, né? Mas eu tenho um vínculo social, digamos assim, bem agitado, bem grande. E tem um colega meu, né? Que ele é nordestino, negro. E certa vez a gente saindo para balada, os próprios amigos, os próprios do mesmo meio, eu via que toda hora eles se afastavam um pouco, tudo bem. Passou uma semana, a gente foi para a balada novamente e vamos chamar fulano, Beltrano. Felipe, você vai, vou. Aí eu falei, posso chamar o Felipe, que o nome dele também é Felipe. Ai, mas é que ele é meio estranho. Por que ele é estranho? Ele é afeminado demais, ele é estranho, ele tem um cabelo assim... Gente, ele é meu amigo, eu vou chamar ele também. Com certeza. Porque não tem essa. Eu acho um absurdo, que é o que eu sempre penso e eu falo sempre. Para nós, LGBTs, termos força, não só aqui, mas no Congresso, para lutar por nós, a gente não tem que ter pensamento, porque ele é urso, porque ele é afeminado, porque ele é bonito, porque ele é... Não, somos um. Nós somos um só, a gente tem que unir nossas forças. E isso me deixa extremamente nervoso quando eu vejo essa situação. A @Caroline Santana está perguntando para a Tati como que ela se você frequenta lugares e se já sofreu preconceito por ser heterossexual. Dentro
da comunidade, eu nunca sofri preconceito por ser heterossexual. Muitas pessoas acham que eu sou lésbica. Eu acho maravilhoso. Eu tinha uma banda só de mulheres antes e tinha lésbicas na banda também, então ficou meio que todo mundo achou que todo mundo era. Eu frequento, sim, muito. Faço drag day com os meus amigos, que a gente se reúne para fazer montação, para conversar, para beber, para debater. Chazinho da Chá da tarde. tarde. Já pode me chamar, hein? Para fazer uma bruxaria, pode ir, Scarlett, Adoro. imagina. E quanto mais, melhor. Eu sou super envolvida. Eu comecei nisso... Eu cresci sem preconceito. Dentro da minha casa, minha mãe e meu pai nunca foram preconceituosos, a não ser comigo mesma. Sim, eu era punk, então você pode... Eu sofri isso, mas eu conheci... A primeira vez que eu conheci uma drag queen foi quando eu tinha 13 anos, né? E eu estava estudando, e ele... O nome dele é Rafael, e ele ia mais ou menos montado para a escola. Eu achava aquilo de uma coragem, de uma atitude incrível, assim. E eu não falava com ele porque a gente não era da mesma sala, enfim. Mas teve uma vez que ele estava saindo e tinha um grupo de garotos e eu estava sentada num banco e ele passou e esses garotos começaram a tacar pedra nele. E aí, naquele momento, eu me levantei e fui defendê-lo, né? E aí eu fui, aí os meninos falaram, é a lésbica defendendo o viado, né? Eu falei, não, é um ser humano defendendo o outro, querido. Sim. E se você é tão macho assim, então você vai levantar e a gente vai brigar de igual para igual. Antes de qualquer coisa, né? Somos seres humanos. Exatamente. A conversa tá maravilhosa, mas a gente vai dar uma paradinha rapidinho. E daqui a pouco a gente vem com mais papo e a entrevista maravilhosa com a Luísa Cupiter. Opa. Nossa, amiga, a gente já voltou. Vamos lá, gente. Bom, agora a gente vai ter a entrevista com a Luísa Cupiter, que é professora de filosofia, transexual e lésbica. E a gente vai conversar mais um pouquinho, porque eu adorei conhecer vocês. Meu nome é Luísa Cupiter, eu sou professora de filosofia, formada pela USP, tenho 36 anos. Sou militante, ativista, feminista e LGBT. E atualmente eu estou pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo. E sou membro do Conselho Municipal de Políticas LGBT, fui eleita pelo segmento Mulheres Transsexuais para essa gestão que demorou para ser empossada, mas começa em 2016 e vai até o ano que vem, são 2 anos. Você vê pessoas que nunca viram uma pessoa transexual. O que conhecem são as coisas escrachadas, confundem drag queen, acham que é gay, você chama de homem. É interessante, né? Porque o gay, as pessoas viram e falam assim, nossa, fulano é gay, achei que ele era homem, né? E a gente, nossa, fulana é trans, achei que fosse mulher. Né? A gente fica num limbo, assim, a gente não tem, né? É uma coisa básica que poderia ser muito facilmente ensinada em uma aula, a diferença de orientação sexual e identidade de gênero. Isso resolve um problemão, cara. Pra mim era um problemão entender isso, né? Por exemplo, pros meus alunos, quando a gente conversou, eu contei pra eles foram maravilhosos. Tá certo que eu já vinha discutindo há uns anos sobre essas questões de gênero e tudo mais. Mas eu falei pra eles, cara, se fosse na minha época, eu tivesse idade de vocês, não aceitava de jeito nenhum. Eu ia zoar pra caramba, pra conseguir humilhar, bullying. Pior que isso, conceito, né? Eu acho uma coisa importante, né? Eu estava falando agora há pouco, dessa diferença de orientação sexual e identidade de gênero, que é uma coisa que acaba causando uma confusão, e pra mim era muito confuso, porque eu vivi na época antes da internet, né? E você não tinha acesso a muita coisa, quando entrou na internet era lenta. Eu sempre vivi de uma forma que a minha referência
são as mulheres, as meninas. Eu sempre me olhava com uma certa defasagem, assim, uma decepção. Nunca tive autoestima quanto menino. Pra mim, quando eu olho o Luizão, eu falo, nossa, aquele que é o trans, né? Porque aquilo que foi forçado, foi violentado, foi fruto do quê? De uma repressão que eu me coloquei, né? Reprimir essa pulsão interna em função de uma estrutura social que sempre me colocou como sendo impossível ser mulher. Então, assim, igual as pessoas acordam desejando ansiosamente morar em Plutão, né? Eu desejava me tornar mulher, que era uma coisa impossível. Não consegue sair para morar em Plutão. Naquele momento eu não conseguiria. Então eu ia dormir milhares de noites pensando que, puta, eu queria acordar mulher, como é que é ser um trabalho, como é que é. Nossa, e já começava a entrar na história, assim, imaginar, sabe? Aquela coisa de elaborar representações para aliviar o mal-estar, igual quando você tá preso na floresta e começa a pensar em comida, né? Eu ali naquele corpo pensando em sendo mulher, como é que seria, tudo mais, né? Mas sendo uma coisa impossível e ao mesmo tempo gostando de mulher, né? Então causava uma confusão, porque também eu criava ali como moleque branco de classe média, né? Nessas escolas particulares, do preconceito. A primeira lembrança que eu tenho, eu tinha uns 5 anos, estava tinha uma casa na Praia Grande, estava lá e numa estrela cadente, eu lembro que o meu desejo era virar menina. Bom, daí eu fui lá e fui no salão de beleza que tinha lá. Quando eu cheguei, a moça, oi, tudo bem? Daí eu falei, oi, eu queria fazer sobrancelha. A menina parou assim. Quando eu falei, a menina assustou. Ah, tá, a gente quanto que é? R$80. Eu falei, o quê? R$80? Uma sobrancelha? Né? Eu falei, não, moça, obrigada. Né? Daí eu saí pensando, como é que uma moça se assusta ao ver uma pessoa transexual e não se assusta em falar que fazer sobrancelha é R$80? Pra ela é normal falar que R$80 fazer uma sobrancelha? Bom, realmente, né? Existe ainda muito preconceito em cima disso, né? Tipo, é uma coisa que parece que, por mais que saia sempre alguma coisa, uma matéria, ninguém nunca consegue entender que transexualidade, ela existe, é um ser humano como qualquer outro, não é? E eu ia falar até no outro bloco, eu tenho uma amiga transexual que ela foi agredida por conta dela ser transexual, sabe? Por gays, sabe? Então, tipo, gente, chega a ser loucura, né? Porque, tipo, é um preconceito interno e aí é a barra de você ser transexual, de você se aceitar como transexual. Aí tem toda aquela frustração de mudança, sabe? Tem os medicamentos, envolve tudo, sabe? É uma mudança de humor constante, eu posso falar isso, sabe? E aí ainda vem pessoas que deveriam estar ali junto com você, sabe? Te oprimem, sabe? Vocês têm uma amiga ou um conhecido transexual que já passou por isso? Vocês conhecem histórias que possam estar falando? E também eu quero saber o que vocês acharam da matéria com a Luísa. Olha, achei muito interessante, né, o que ela falou sobre da sobrancelha. Faz todo sentido, né, porque se assusta ver uma trans perguntando quanto custa para fazer uma sobrancelha, né? E existe, acho que na sociedade ainda, a questão das pessoas sempre falar, pode ser gay, mas para que virar mulher, gente? Para que virar mulher? É que nem a questão da Tami. Na minha família, um monte de gente, se ela quer ser lésbica, deixa ela ser lésbica, mas pra que virar homem, gente? Pra que colocar coisa ridícula? Coisa ridícula é você, dá vontade de falar, né? Sim, sim. Mas eu tenho uma colega minha, que ela tá no processo, né, ela tá tomando remédios, e no começo, ela, segundo o que ela contava pra mim, ela passava muitas coisas dentro da casa dela. A própria mãe dela, os próprios irmãos. Ela mesma falou que quando ela decidiu fazer o tratamento, que ela falou para mim, Fê, eu não me vejo como homem, não é o corpo que eu pedi para nascer, não é o corpo também que eu quero. E aí ela falou que quando ela começou todo esse processo, muitos amigos que ela acreditava que eram amigos, começaram a se afastar dela, pelo simples preconceito, tipo assim, mas é que ela, sei lá, ela chama muita atenção. Eu já escutei coisas do tipo, mas
Ah, não, pode ser transexual, mas você não vai fazer cirurgia de... Não vai tirar, não, né? Ah, tá. Como assim? Você não vai colocar silicone, não, né? Você não está entendendo. Como assim? O que eu acho sobre os transexuais, as transexuais em geral? Tem muito espaço, você vê muito espaço para drag queen, você vê muito espaço para gay, para lésbica, mas você não vê uma transexual na TV aberta, você não vê uma transexual na TV a cabo, você vê uma transexual numa propaganda de cosmético que talvez vá passar na TV ou só no site da própria marca. Sim. Então, se você quer saber sobre, você não tem a quem recorrer, porque eu não posso falar sobre uma transexual porque eu não sou transexual. Eu não sei o que elas passam, eu não sei o quão difícil é para elas, porque para nós gays é difícil, mas imagina para uma transexual. Transexual, exatamente, é o que eu sempre falo. Meu, a primeira coisa que eu tenho que comentar, onde que é esse salão? Porque, olha, eu pago R$10 pra fazer a minha sobrancelha, gente. E a mulher é boa. Eu até recomendo. Me passa. Eu passo. Mas, olha, esse lance, que nem a Luísa Copeters falou, primeiro eu tenho que elogiar ela porque ela é uma pessoa divina. Incrível. Ela é uma pessoa incrível. E que nem ela falou, do negócio de drag e tudo mais, tem muita gente que ainda confunde o que é ser drag queen e o que é ser transexual. Sim. Muitas pessoas já me perguntaram se eu sou trans, se eu já sou operada. Falei, não, gente, eu sou aquendo. É que é assim, uma drag queen é uma personagem. Eu, Scarlett, sou diferente do garoto que está por baixo de tudo isso. Não vou revelar meu nome, porque isso é só entre quatro paredes. Marcelinho, né? Mas eu sou maravilhosa de todos os jeitos. E uma pessoa transexual, eu posso estar dando uma definição que já esteja até um pouco defasada. Mas quando eu aprendi, era aquela pessoa que nasceu no corpo errado. Foi uma definição até meio romantizada que eu recebi. Que foi aquela pessoa que acordou numa prisão, e a prisão era o próprio corpo. Perfeito. Eu acho que falta para o ser humano se colocar no lugar do transexual. Eu acho que você devia pensar um pouco de ser... Como deve ser para uma pessoa acordar todo dia e saber que o que ela é não é o que ela quer ser, entendeu? Imagine você se acordando e olhando para você e você não gostando daquilo que você é. Fora que o processo de aceitação é difícil. Sim. Eu passei por um longo processo de aceitação até eu conseguir, sabe... compreender tudo isso, sim, aquele passo né? de você se amar. Pois é. Sabe? É difícil, é muito difícil. E é E longo. depois que você consegue isso, você ainda tem que lidar com a família e com a sociedade. Sim. Eu acho que mais do que aceitação, o que todo mundo quer buscar é o respeito. Sim. Apenas. Eu acho que a gente não precisa ser aceito por ninguém. A gente não precisa da sociedade nos aceitando. Seja eu como gorda, a Scarlett como drag, eles como gays, você como trans. Eu acho que a gente busca respeito, sabe? A gente busca ter direitos. A gente busca poder andar na rua e não sentir medo. É porque antes Entendeu? de qualquer gênero, nós somos seres humanos. Isso, né? exatamente. Eu acho que isso é o que define, sabe? Você tem sentimento, eu tenho sentimento, eu tô aqui vivendo, tenho que trabalhar, eu tenho que, sabe? Eu sou igual a você. Não tem essa coisa de, e você é transexual. Não, isso aí é você que tá falando, sabe? Tipo, independente. A gente né? come igual, dorme Sim. igual, né? Sim. E vai morrer igual, cara. Vai todo mundo ser enterrado do mesmo jeito. Vai todo mundo vira. Os bichos vão comer tudo, cara. Então, pronto. Eu posso aproveitar e pôr a boca no trombone aqui rapidinho, fazer uma denúncia? É que assim, depois que eu virei drag, quando eu tava começando, eu falei, são todas extremamente desconstruídas e tudo mais. É uma tremenda de uma mentira. O meio drag, especialmente em São Paulo, é extremamente misógino e transfóbico. Sim. Eu fiquei assustada, porque tipo, eu conheço drag queens que são mulheres. Um exemplo disso é a Sophie Vanderbeek, que é lá de Fortaleza. Ela é uma pessoa maravilhosa, mulher cis que faz drag. Eu também conheço uma mulher trans que faz drag. E elas não têm espaço aqui em São Paulo. Tanto que é um termo muito horrível que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, quando chega um homem numa drag, as drags costumam chamá-lo de travequeiro. E é um termo extremamente
grosseiro, como se, tipo, todo homem que busca drag fosse, como eu posso dizer, fosse sustentar a prostituição de travestis. E vem do termo traveco, que é um termo extremamente preconceituoso. Gente, tá maravilhoso conversar com vocês. Foi uma honra receber vocês aqui. Eu quero agradecer a Luísa, com o Peter, pela entrevista maravilhosa. O pessoal do Projeto Purpurina também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa participação. Eu amei receber vocês aqui no meu espaço. Sim, gente. Sempre bem-vindo. Depois você devolve aquela blusinha que você pegou ali, viu? Você me respeita. Gente, muito obrigado. E até o próximo programa, gente. Beijo.